Estamos ao vivo! Mais uma vez! 12ª live! Coisa boa, coisa boa. Muito feliz. Muito feliz. Vamos aí ver quem está entrando. Laine, um beijo! Querida! Muito bom. Enquanto isso, você fala pra mim, o áudio tá bom? Dá pra ver a imagem direitinho, o áudio tá bom? Deia Monte! Um beijo, Carol! Targélia, minha mãe amada! Um beijo! Obrigada! Por enquanto vocês vão falando, gente, vocês puderem me dar um ok, que o som tá legal, que tá tudo certo, que o vídeo tá legal. Enquanto isso, vocês podem... Alô, estão me escutando? Oi, gente! Estão me ouvindo? Ah, legal! Ótimo! Áudio e vídeo ótimos, ótimo! Obrigada, Carol, obrigada! Deixa eu só aqui, daqui a pouco, logo, nossa convidada mais que especial, Gi! Um beijo! Sempre presente, amada! Muito bom! Obrigada por estar aqui novamente! Que coisa boa! Olha, a Targélia fala, estou ansiosa para conhecer Patrícia e as ideias dela tão elogiadas por você. É verdade, né? Eu elogio muito. É muito orgulho que eu tenho dessa minha supervisora, mentora. Ah, que bom que tá tudo excelente. Vou ajustar meu cronômetro aqui, que aí, né, eu fico... facilita. Ronara, que bom! Beijo, professora Ronara, do Instituto de Psicologia, da USP. Que grande prazer, obrigada. Obrigada por estar aqui. Muito bom. Vamos ver, logo nossa convidada especial entra, mas nesse tempo não tem problema, porque a gente sempre dá um tempinho, né? Esses primeiros minutinhos são realmente pra gente ir esperando as pessoas entrarem, né? Com calma. Às vezes os celulares não estão sincronizados no mesmo horário, então né, a gente vai dando esse tempinho. Tô aqui escrevendo para a Patrícia, saber se tá tudo certo. Pode entrar, fiquei de avisar quando entrasse, então tá aqui. Logo ela entra e a gente inclui ela nessa conversa que hoje com certeza vai ser absolutamente maravilhosa. Bom, eu sou um pouco enviesada para falar, né? Porque realmente admiro demais a nossa convidada de hoje. E Targélia falando, essa temática é muito importante, precisamente quando estamos em rumo ao centenário Paulo Freire em 2021, com certeza, com certeza. E esperamos poder... deixa eu avisar aqui pra Paty, para entrar na live do muito... Tem mais perfil, né? Muito mais perguntas que respostas. Isso. Ah, entrou, chegou. Oi, Paty. Não estava funcionando, né? Vamos. Democratização dos meios digitais para as aulas sincronizadas. Não é que não estava funcionando aqui. A desigualdade digital tem vários lados. Tem também a leseira. Eu tô aqui faz tempo esperando. Ela vai me chamar, né?
Poxa vida, é que geralmente quando o Instagram vai passando, ele mostra quem tá entrando, né? E aí eu fiquei de olho para ver, mas é isso também. Então, eu acho que eu não sabia fazer, mas tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Pati. Desculpa, a professora Patrícia Zar. Um Imagina. grande prazer tê-la aqui nessa para essa live. O prazer é meu, doutora Natália Albuquerque. Acho que a gente pode ficar de patinate, né? Patinate, né? É. Isso. Mas Paty, eu estou muito orgulhosa mesmo, não só da gente poder falar sobre esse assunto, mas também por estar falando sobre esse assunto com você e por, né, tê-la aqui no meu humilde perfil de Instagram, que a gente faz lives, mas com um intuito, assim, com um bom intuito. E olha, meu pai entrou, um beijo, pai! E ter você aqui, é a minha supervisora, a minha mentora, a minha chefe, é uma pessoa com quem eu aprendo tanto todos os dias. É realmente um enorme prazer. Muito obrigada por ter aceito o convite e muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Nath. Toda essa admiração é recíproca. Acho que a gente está convivendo num grupo, né, Nath, no nosso grupo de alunas e alunos e pesquisadoras, pesquisadores, que está sendo uma força para a gente nesse momento da pandemia, né? É um grupo muito incrível, com pessoas assim em diferentes estágios da formação, né? Uhum. É, é, eu acho que assim mesmo a turminha de graduação nos alimenta, né? Com muito mais perguntas e mas também chamando a gente, né? Em questionamentos, coisas que estão ali talvez meio cristalizadas e a gente fala, opa, acho que eu estou indo por um caminho aí, deixa eu ver se eu estou pensando certo, se eu não tenho que repensar, né? E eu acho que você tem uma contribuição enorme para. Oi, Pati? Alô, gente, travou só para mim. Voltou? Oi, Pati. Você Oi, ouviu? voltou. Você me ouviu? Eu ouvi você falando que eu também tinha uma contribuição. Isso. E que é isso, que eu acho que a gente aprende muito uma com a outra e todo mundo ali, né, no grupo, acho que é isso. Estou muito contente de estar aqui, de poder falar um pouquinho desse assunto que de longe não é a minha especialidade, a minha área de pesquisa, mas que eu acho que estou vivendo de uma maneira muito impactante, muito presente, como a maior parte das professoras e professores desse país e na particularidade do ensino superior em que eu estou, né? Espero Sim, poder contribuir um pouquinho aí para suas muitas perguntas. vai contribuir muito, com certeza. E eu acho que, né, essa sua vivência, não só a sua vivência atualmente, né, como docente, como pesquisadora, orientadora, mas também toda a sua atuação dentro da psicologia, dentro da universidade, com os alunos, também fora da academia. Essa vivência toda ao longo dos anos faz com que seu olhar seja um olhar diferenciado, né? Então, por isso que eu acho que vai ser uma contribuição tão boa. Tão boa. Muito, muito, muito Bora lá. obrigada. Para quem Obrigada. não sabe, eu vou fazer a apresentação formal, tá? Não se preocupem. Antes, eu só queria. A gente, Paty, sempre dá uns minutinhos iniciais mesmo, porque as pessoas, né, vão entrando, O tudo, pessoal ia mas acho que entrando. já pode começar, né? E eu, primeiramente, eu gostaria de me apresentar para pessoas que não me conhecem ainda. Tem pessoas aqui que estão assistindo ao vivo, mas muitas pessoas também assistem depois.
Então, meu nome é Natália de Souza Albuquerque, eu sou bióloga pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutora em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, né, trabalhando com comportamento animal, e atualmente sou pós-doc do laboratório da professora Patrícia Zaro, LEDES, o Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interações Sociais, que eu sempre menciono aqui, sempre agradeço muito, porque é um prazer e uma honra enorme fazer parte desse laboratório. E continuo trabalhando com comportamento animal. Sempre digo também que já trabalhei com várias espécies, atualmente trabalho com macacos prego, trabalho com regulação social, emocional, comportamento social, mas, né, muitas pessoas perguntam, mas como assim? Ela trabalha com comportamento animal e está falando sobre, né, desigualdade digital? Pois é, então, esse perfil aí ele surge como uma proposta que é pessoal, mas que não é para ficar restringida a mim. Então, ele surge, inclusive, com um nome muito mais perguntas que respostas, baseado, inclusive, num livro maravilhoso chamado Ei, tem alguém aí? Do mesmo autor do livro Mundo de Sofia, em que fala que as perguntas levam a gente para frente, né? As respostas já são partes caminhadas, né? Trilhadas do caminho. Então, as perguntas são as que vão levar a gente para frente. Então, fazer pergunta é muito importante. Então, a ideia desse perfil de Instagram é exatamente problematizar. Trazer questões que são de relevância local, regional, nacional, internacional, global, mas para que a gente possa discutir, que seja um espaço, né? Então, eu sempre trago alguém que é bastante especial, com quem eu, particularmente, sempre também aprendo muito, mas as pessoas têm gostado dessas participações. E a partir disso, a gente faz uma discussão, né? Assim, que vai ser direcionada por alguns pontos, e aí depois a gente abre um espaço que imaginemos que seja uma roda de conversa virtual, né? Então, essa live vai ter a mesma dinâmica de lives anteriores, né? Hoje só com uma pessoa, eu sei que a gente teve lives com mais de uma pessoa, inclusive ficam todas registradas no IGTV, então se vocês não conseguirem assistir toda essa ou não conseguirem assistir ao vivo, podem ir lá no IGTV depois, fica lá o acesso. E então essa live ela vai se estruturar dessa forma. A gente vai fazer essa introdução inicial, depois a gente segue com alguns pontos, né, que a gente já conversou muito, mas muito por cima, mas realmente eles são só para direcionar mesmo a conversa. E aí, então, depois a gente abre para a gente tentar, pelo menos aí uns 20 minutinhos, 15 minutos, para fazer as perguntas. Tá bom? Tá bom assim para você, Paty? Tá ótimo. Não sei se você quer falar alguma coisa ou se eu já posso fazer sua apresentação formal. Acho que pode fazer, né? Só lembrar, na hora que você estava falando, só lembrar que o LEDES é coordenado por mim e pela professora Briseida Rezende, né? Em colaboração. Só lembrar disso, mas tá bom. Verdade, desculpa, eu esqueci de falar. É a professora Briseida Rezende, inclusive minha eterna orientadora, foi minha orientadora de doutorado, outra pessoa que eu admiro muito e com quem sempre aprendo. Mas o LEDES é maravilhoso e podem seguir as redes sociais, né, Paty? Que inclusive Isso. estamos trabalhando para que as redes sociais fiquem cada vez mais acessíveis nesse sentido, né? Isso mesmo. Para colocar para fora fora da academia. Bom, então, com muito prazer, eu apresento a professora Patrícia Izar, que é docente da Universidade de São Paulo. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrado e doutorado pela USP em Psicologia Experimental. Atualmente é professora associada do Instituto de Psicologia da USP,
Ela tem experiência na área de etologia, com ênfase em primatologia. Ela é vice-presidente para educação da Sociedade Internacional de Primatologia e membro da diretoria da Cultural Evolution Society, uma sociedade muito, muito prestigiosa. E da diretoria eleita da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Ela já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia e coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Experimental da USP. Ela é bolsista de pesquisa CNPq e editora associada nos periódicos Behavioral Processes, Primates e Frontiers in Ecology and Evolution. 3 periódicos, de novo, de muito, muito prestígio. Além de tudo isso, ela ainda tem tempo e muita dedicação para orientar ações extensionistas relacionadas à divulgação científica, com especial atenção, principalmente atualmente, né, Paty, ao desenvolvimento de vídeos informativos sobre a Covid e a pandemia para comunidades rurais. Então, essa é a professora Patrícia Zá. Falei para vocês que ela era realmente uma pessoa de peso para estar aqui contribuindo. E, Paty, eu queria então começar aqueles questionamentos, né? Acho que a primeira coisa que seria interessante de pontuar e de contextualizar é que com essa pandemia a vida das pessoas mudou, né? Muito e de diversas formas, né? Assim, pessoas vivem mudanças, todo mundo acho que vive mudança, mas vive de formas diferentes. E aí eu fico pensando, né? Como que a dinâmica entre os docentes e os discentes, principalmente em termos de aula, tanto para graduação quanto para pós-graduação, mudou? Como que essa dinâmica ela mais foi afetada, né? Com a pandemia? Bem, eu acho que a dinâmica foi completamente afetada, né? A gente saiu de um tipo de interação muito próxima, né? De aulas presenciais, todo mundo junto ali, e para mim, particularmente, para quem foi minha aluna, meu aluno, sabe que as minhas aulas eu tento fazer da forma mais conversada que for possível, né? Nas turmas de graduação, a disciplina obrigatória que eu dou, que eu tenho o prazer de dar a primeira disciplina com a qual a turma de graduação tem contato, né? A primeira disciplina da segunda-feira de manhã do primeiro semestre. Então é uma turma bastante grande, em muitos anos a gente chega a ter 80 discentes na turma. Então, claro, né, que o quanto a gente pode ter de conversa e discussão numa turmona desse tamanho é um pouco menos do que em optativas, que a gente tem 10, 15 alunos, ou nas turmas de pós, que o meu sistema é muito de discussão de texto, mas eu sempre tento fazer isso, né? E tento conhecer as pessoas, tento lembrar dos nomes, a gente nem sempre consegue, né, especialmente na graduação, com tanta gente, e a gente vai ficando cansada, mas eu tento fazer isso, e ir puxando, né, a possibilidade de participação e de ir atuando sobre o conhecimento que a gente está tentando passar e construir, né? Eu sempre digo isso, eu acho que a turma tem que ler para a gente ir discutindo o que a gente está aprendendo e não ser aquela coisa de chegar lá e ficar falando e que tanto faz ser você lá, como ser um livro, como ser um vídeo, né? Eu acho que tem uma diferença. Isso tudo foi rompido com o distanciamento, com o isolamento social, mas não rompido completamente. Eu acho que, especialmente com essa turma, quando você estiver falando comprido, você me corta, tá, Nath? Tá bom, tá ótimo. Especialmente com essa turma de primeiro ano, assim que essas discussões de parar começaram e que a reitoria acenou, vamos suspender
as aulas presencialmente e a gente falava, bom, mas suspender as aulas presencialmente, a gente não tem ensino à distância na USP, né? Ou tem, mas é toda uma questão à parte, não é a nossa graduação. Mas eu falei, bom, mas eu vou dar um jeito de ficar em contato, porque essa ruptura, a gente tinha tido acho que duas aulas presenciais, né? E começou o isolamento. Eu falei, eu não posso largar a turma assim, essa turminha que está chegando com aquela ansiedade, cheguei na graduação. A gente agora na USP tem a felicidade de ter adotado o SISU. Então você tem ali uma metade da turma em que tem todo um outro significado, além de você ter passado no vestibular, cheguei na graduação, é um momento assim de fazer afirmar direitos e participações, e você está chegando ali e pá, acabou tudo, né? Então, acho que teve esse compromisso. A primeira aula que a gente teve foi mesmo um encontro, uma conversa, para não deixar a coisa se perder. E aí a gente foi estruturando dessa forma. A cada semana a gente ia pensando como é que nós vamos conseguir fazer isso na graduação. Na pós-graduação também foi mais ou menos assim, mas a turma era muito menor, ou uma optativa que eu dava também com uma turma pequena, era mais... ficava quase como essa nossa conversa aqui, claro, um pouco maior, né? E usando outras mídias, mas você tá vendo mais ou menos a carinha de todo mundo, você controla uma turma de até umas 20 pessoas. Uma turma de 80, como é que você faz, né? Então a gente teve que criar ferramentas, estratégias de como é que eu chego em todo mundo, né? E aí, é interessante também, ao mesmo tempo que parece isso, é muito mais difícil, então como é que e cai, e um monte de gente tá ali só como uma letrinha, uma bolinha que é uma letrinha, sem a câmera aberta. Por quê? Porque tem vários motivos, mas um dos motivos também é uma internet super lenta, você não consegue o vídeo, né? Você não consegue acompanhar, a fala fica desincronizada, eu tô falando e o som chega depois, ou não chega, ou paralisa. Tem toda essa história. Mas apesar de tudo isso, teve um lado, outras coisas aconteceram positivas, né? Cada um tá na sua casa, criou-se, eu acho, um vínculo apesar da interação online, né? Por estarmos todos partilhando esse momento estranho, porque a casa, a rotina do lar passou a fazer parte da rotina do trabalho das pessoas. Entram pais, mães, filhos, dependendo do contexto, né? Eu dava essa disciplina com a Ronara, a licença maternidade dela acabou, então o Gael, que é o filhinho dela, e do Nicolás, são meus colegas da USP, né? Para quem não é íntimo, eu estou falando aqui como se todo mundo soubesse, mas o bebê Gael passou a fazer parte das nossas aulas, e para alunas e alunos, pessoas da casa deles, e a gente fazia pão e partilhava os pães que a gente estava comendo. Quer dizer, houve uma perda, mas houve também um ganho em alguns contextos, né? Mas acho que a gente quer falar mais dos problemas que vieram, né? Não, mas é interessante, eu acho, que você colocar que talvez até por essa... Primeiro, uma sensação comum de estamos na pandemia, incerteza, estamos sofrendo, né? Todas e todas estamos enfrentando dificuldades. Se cria talvez um laço, e essa questão de você estar entrando na casa das pessoas, né? Então, cria-se um vínculo por aí também. Isso é engraçado, isso muda. Acho que é interessante. Mas aí eu acho que, Paty, você inclusive coloca, né, toca no ponto, né, de que aí tem várias dificuldades, inclusive porque as pessoas têm internet lenta e tal. E aí a gente sabe que nesse momento, praticamente tudo para a pessoa ter acesso à aula, palestra, curso, ela precisa
ter dispositivos, né, que sejam um smartphone, um laptop, tem que ter internet, uma internet boa, que tenham acesso que não caia, que não seja compartilhado por muitas pessoas da casa, né? Tudo isso. E aí eu queria perguntar para você, tanto pela sua, agora até sabendo, né, dessa nova geração de pessoas que entram pelo SISU e tudo, sobre a realidade das alunas e dos alunos quanto a isso, né? Porque certamente há muitas diferenças, né? E como é que é essa diferença, assim, realmente, em termos de acesso a esse tipo de tecnologia? Olha, uma questão que nos preocupou como docentes foi que, em função dessa urgência também, né, tem muita coisa envolvida, mas eu acho que a urgência toda também causou isso haver um desconhecimento das universidades e da Universidade de São Paulo também sobre essa condição de acesso de discentes a equipamentos mesmo, como você falou, né, o smartphone, o tablet ou o computador, mas a internet de banda larga, né? Então, um levantamento quantitativo geral, bem feito, a gente não tem. A gente tem estimativas, dependendo da unidade, de proporção de discentes que não estavam conseguindo acesso, né? Então, isso varia, mas pode chegar a um quarto da turma, né? Na nossa turma, essa turma que eu falei, de ingressantes da graduação de 2020, essa turma específica, a própria turma se organizou para descobrir isso, para tentar entender isso. Por que é que tem gente que não está aparecendo? Vamos ver. Por que a ausência ou a dificuldade de participar das aulas síncronas ou online na pandemia, essa dificuldade veio por diversas razões. Houve pessoas, e não poucas, que tiveram problemas de enfrentamento da situação, né, de sofrimento, de depressão. Muitas pessoas foram afetadas, não é, Nath, diretamente pela Covid. Pessoas ficaram doentes, pessoas próximas ficaram doentes, pessoas perderam parentes próximas. Houve toda uma situação de insegurança profunda que desestabilizou algumas pessoas para participar das atividades, ainda que tivesse equipamento. Então, essa era uma questão, e isso é importante também. Mas está muito relacionado ao contexto pandêmico, né? Para além do contexto pandêmico, há uma parcela que não é nem um pouco pequena de pessoas com um acesso dificultado, porque você pode ter o computador, mas você não tem espaço para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou num espaço que não tem outras pessoas, tem gente que mora num cômodo, então a família toda está nesse cômodo. Como é que eu vou entrar numa aula e abrir minha câmera com todo mundo passando aqui, o som, como é que fica? Esse é um ponto importante. Muitas vezes só tem o celular, que a tela é pequena. Se você faz uma exibição de um vídeo ou de um slide, é muito diferente uma pessoa que está vendo numa tela grande, de um monitor de computador grande, e quem está vendo na telinha do celular, né? E o que eu falei, quem está contando com celular, como que chama aquilo, os dados da operadora do celular, a velocidade é super lenta, o vídeo muitas vezes não vai entrar, né? Então, tudo isso acontece, e a turma, então, do primeiro ano fez um levantamento, aproveitando mesmo o fato de que estavam em contato pelas redes sociais ali, pelo próprio celular, alguma coisa que não exige muito. Então, a gente chegou a um número de 10% da turma não estava participando de forma alguma,
E que era um misto, assim, desse acesso muito dificultado, e também tinha isso, até isso traz um sofrimento, um desânimo, uma desorganização para entrar na coisa. Mas nessa turma era ao redor de 10%, né? Mas veja, 10% não conseguia, não ia conseguir ver aula síncrona, precisava de outros momentos. Mesmo quem consegue, é isso que eu estou falando, né? O acesso é muito desigual, muito. A velocidade da banda é completamente diferente, né? E eu acho que isso, acho que eu estou até me antecipando, né, de outras perguntas que você vai fazer, mas eu acho que esse contexto abriu muito a nossa cabeça, a nossa atenção, para quem ainda não tinha percebido, né? Eu já tinha tido outras circunstâncias para ver isso, mas essa circunstância da pandemia escancarou a desigualdade digital, né? Que é uma coisa que para muitos nem passa pela cabeça, né? Tem ali todo o recurso, para ir parar para pensar, opa, mas, porque assim, um pouco as pessoas acham, hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo pela internet. É o que a gente mais escuta, Mas não é bem assim, Não, eu acho que, assim, de novo, né? Claro, é algo terrível, mas o fato de estar sendo colocado, né, em discussão, estar sendo escancarado, parece que precisou, né, escancarar, mas está fazendo também com que haja um engajamento, isso das próprias alunas e alunos, né, se movimentarem para fazer esse levantamento, e de vocês, né, docentes, e acho que eu sei que a psicologia experimental ali tem a sorte de ter muitos docentes que são muito preocupados. Isso é um ponto positivo que talvez vá gerar novas realidades, né? E isso, como você falou, essas estratégias. E, Paty, eu fico pensando, e é uma coisa que me preocupa muito, porque, né, ao mesmo tempo que muitas pessoas falam, né, todo mundo tem acesso à internet, tem muito. As pessoas se cobram por isso também, mas também tem a questão do próprio desempenho na disciplina, né? Se você tem uma disciplina, então, que você precisa de um computador, ou de um espaço, ou de um dispositivo, né, eletrônico, tal, e você não tem de alguma forma, ou tem isso dificultado, certamente, eu imagino, isso vai se traduzir no desempenho desses discentes nas disciplinas, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu tive um aluno que demorou bem mais que outras pessoas para fazer uma atividade que a gente propôs, né? E aí, num determinado momento, ele falou: professor, eu só tenho celular, eu tenho que ler os textos no celular, então isso demora, né? A gente teve que mudar muito também o que é que a gente considera avaliação, como é que a gente como é que você vai cobrar, né, certas atividades de forma igual? É impossível, porque é isso, a possibilidade de você desempenhar as atividades, ou de acompanhar mesmo, é muito desigual, e é muito difícil mesmo, né, conseguir. Muitas pessoas contam com a biblioteca, né? A biblioteca está fechada para ter acesso aos recursos. Então, isso tudo realmente fica muito dificultado de fazer. A gente também teve que cancelar as aulas práticas, né? Essa é uma disciplina que tem práticas de observação de comportamento animal. A gente até fez, a Ronara fez, né? Que eu já falei, ela fez, não lembro quantas aulas a gente fez, assim, de exemplo com vídeo, né? Colocamos vídeos
mas é muito diferente da possibilidade da aula prática de fato, ao vivo, com a gente junto ali, né? E também planejada para tal, porque é sempre isso. Uma coisa é você ter um curso planejado como ensino à distância, então que você já tem todas as ferramentas, e que um curso planejado à distância, quem vai fazer também tem acesso a uma estrutura que permita aproveitar aquele recurso. Então, de novo, né, a gente coloca o vídeo da formiga e a pessoa não vai... Nem falei que era de formiga. O vídeo que a gente usou, né, para aula eu falei da formiga como se eu tivesse dito. É diferente isso. Como é que a pessoa vai conseguir aproveitar, de novo, né, no celular, com a conexão ruim? Será que... E a gente usa o recurso de partilhar a tela, que já atrasa. Não é a mesma coisa, né? Então, tem tudo isso, né? Precisa. Não, e aí eu acho que eu já posso até fazer o gancho, que você coloca muito, muito bem essa questão de. E acho que esse foi um dos pontos principais pelos quais, ao ver, né, ouvir seu discurso em defesa de uma educação, né, democrática e de qualidade, em tempos de pandemia, me chamou mais atenção para dizer, não, a Patrícia Zá é uma pessoa que precisa e pode falar sobre isso. Que é esse ponto de que, de repente, o fato de que vão se tornar virtuais as aulas e as pessoas vão ter acesso remoto aos conteúdos, então vamos transformar tudo em EAD. Vamos transformar tudo em ensino à distância e você coloca muito bem essa questão das diferenças. Então, acho que talvez para as pessoas que não têm contato com isso, por que isso é uma polêmica, né? Porque algumas pessoas podem dizer, não, mas já está à distância, então é ensino à distância. Mas são coisas diferentes, né? Completamente diferentes. E aí, se você pudesse falar um pouquinho mais e contextualizar, eu acho que vai ser, né, para as pessoas que não estão inteiradas, e também acho que se você puder nos dar a sua opinião sobre isso. Eu tenho uma colega, eu gostei dela, ela falou que a gente está fazendo ensino remoto emergencial. Olha, muito bom. Eu gostei. Muito bom. É a professora Elizabeth Franco, da IASH, né? Da USP também. Por quê? Porque o ensino à distância, como eu estava dizendo, ele é planejado como tal, né? Você vai usar ferramentas virtuais em benefício da aprendizagem, né? Para início de conversa, esse ensino remoto emergencial, mesmo que a gente tenha usado modalidades que a gente chama assíncronas, então aulas gravadas, né? Isso facilita quem tem um acesso pior, porque a pessoa pode ir, voltar, pode baixar, e é diferente aqui da interação síncrona, que o negócio funciona na hora ou não funcionou, né? Então, o ensino à distância, em geral, é isso, é uma aula gravada, mas é diferente de você gravar a aula na sua casa usando o seu computador, e os recursos que você tem, e você ter, como é o ensino à distância, você está fazendo isso com uma estrutura toda para isso, com filmadora, com equipe, com áudio, etc, etc, etc. Então, que você vai fazer um aproveitamento máximo dessa linguagem. A experiência que eu conheci, que me fez ver o lado positivo do ensino à distância, do EAD concebido como tal, foi na Universidade Aberta do Piauí. Então, e há vários exemplos como esse em outras universidades federais, e a USP também tem o ensino à distância, algumas modalidades de ensino à distância, porque aí isso é uma forma de você fazer o ensino superior chegar em lugares mais remotos, onde você não tem ainda o campus. Então, a Universidade Estadual do Piauí fez os campi avançados, né? Então, eu vi isso nesse lugar onde eu conheço, porque fui para lá para estudar macaco, né? No sul do Piauí, o município de Gilboés. Então, a Universidade Estadual do Piauí abriu um campus
avançado em Gil Bues. A turma vai assistir a aula na universidade, onde existe uma internet com uma velocidade muito melhor do que a da casa das pessoas, né? Os computadores estão ali, então é um ensino à distância dentro da universidade, né? É lógico, existem outras modalidades muito interessantes também, em que não é assim, que a pessoa faz isso na casa dela, mas veja, ali está se dando a estrutura para as pessoas e é um ensino à distância, porém semipresencial. Há um momento em que o professor ou a professora vão até lá, né, as pessoas que estão no campus principal vão nesses campi avançados e vai ter o momento da interação presencial. Também tem a interação não presencial. Então, também, assim, o esforço docente no ensino à distância, às vezes é maior do que do ensino presencial. Sabe, algumas pessoas, eu lembro quando eu fui numa formatura lá em Gil Bues, de uma turma, e o reitor da universidade do ensino à distância, ele era o coordenador do ensino à distância, e ele falou isso, que os colegas falavam que ele, quando isso começou, falavam, você é um folgado, né, dando aula à distância, e ele contando do né? quanto você tem que estar disponível para atender as dúvidas online, né? Então é isso, foi isso, eu senti isso tão rapidamente quando a gente começou a fazer a coisa de forma emergencial, e o jeito que eu fui me colocando disponível, né? A primeira eu pensei assim, bom, então vocês vão ler os textos, e aí eu vou fazer o momento da gente responder questão, mas quem não puder me manda por e-mail. Eu vi, naquela primeira semana, eu falei, não, assim não vai poder, eu só vou fazer isso. Aí a gente vai ajustando, né? Na vida, né? Nem pão. Então, não é que o ensino à distância seja necessariamente precário ou pior do que um ensino presencial. Ele pode ser muito bom, mas ele tem que ser uma opção, né? Ele pode ser uma opção, como a gente vê aí, não tem esses cursos que a gente faz, esqueci como é que chama, mas, sabe, você escolhe fazer um curso de um software que você não sabe, tá cheio de curso de estatística na internet, você opta por essa modalidade. É uma opção tua, diferente de transformar um ensino de graduação, né, um curso de graduação na modalidade presencial, formulado como tal, aí você transforma isso aos trancos e barrancos, e daí dá um pouco certo, mas não foi assim concebido, né? E eu acho que é nesse sentido. É interessante como uma opção, como uma forma de pessoas que estão, da gente ir tentando e inserir pessoas numa comunidade acadêmica, mas pode ser que eu vá mudar de opinião um dia, mas por enquanto, eu acho que a interação ao vivo, a modalidade, a possibilidade de você ter momentos presenciais, porque é isso, a gente se comunica assim, olho no olho, falando com a mão. Agora eu espero que todo mundo esteja vendo o som saindo da minha boca do jeito que a minha boca está se movimentando. Mas quantas vezes a gente está vendo a boca da pessoa fazendo assim e o som vai chegar meia hora depois? Eu percebo às vezes que coisas aconteceram. Deve ter sumido o som. Eu falei uma coisa, a pessoa pegou só a primeira palavra e o final, né? Então, tá bom, isso de novo pode ser um problema do remoto emergencial, mas eu acho que nada substitui. E todo o resto que vem junto com a universidade presencial, a convivência das pessoas juntas, no campus, no corredor, tomar um cafezinho. Né? A universidade é muito mais do que somente a sala de aula, né? Com certeza. E agora a gente está em casa. Então, essa parte é importante. Esses pontos, eles são, assim, tão importantes de se pensarem, porque, primeiro, nessa questão de que não é que ensino à distância vai ser mais simples do que o ensino presencial, né? Mas, existe, e como você falou, né, Paty? Existem muitas universidades e faculdades que têm toda uma estrutura de ensino à distância,
e que é maravilhosa e que faz com que pessoas que trabalham o dia inteiro possam fazer seus cursos, Isso. ou que É. pessoas que moram em lugares, né, que têm acesso remoto, é, ou de mais difícil acesso, que vão poder ter acesso a esses conteúdos, a essas dinâmicas, mas existe toda uma estruturação para que isso aconteça. Antes, Isso. Para que durante o e ensino, depois, né? isso, para que esse ensino ele seja da mesma qualidade, Qualidade. vamos usar essa palavra, não gosto muito, mas vamos usar, né? Então, é preciso um esforço de várias naturezas, investimento de várias naturezas, não estou falando só de investimento financeiro, né? Mas tem muita coisa envolvida para você fazer uma modalidade de ensino à distância que seja muito boa, como a interação presencial muito boa. A gente sabe que tem ensino presencial que também não é muito bom, né? Mas, inclusive, dá tempo para os docentes e para os programas e para os coordenadores se organizarem para pensarem, né, como fazer. É. Realmente. Não, essa discussão é muito, até importante. Assim, o tempo está voando, voando. Eu tô aqui. Essa discussão é muito, realmente, muito interessante. Aí, o que eu queria propor, Paty, como a gente tem algumas perguntas, é talvez deixar, a gente ainda tinha um último ponto para conversar, mas como até você já deu algumas pinceladas, né, sobre essas outras questões, né, psicológicas e tudo, é, ao longo da sua fala, talvez a gente passar para as perguntas e se der tempo no Tá final a gente... ótimo. Então, pode ser assim? Vamos. Então, tá. Bom, primeiro assim, Targélia, minha mãe, com quem, né, você tem contato agora, está aqui presente, elogiando muito, falando, inclusive, se quiserem uma colaboradora externa, podem contar comigo. Afinal, Muito um grupo obrigada. interdisciplinar é o caminho, é verdade. Ela disse, acho que é um presente excelente para o dia do professor. Essas questões, ela estava falando que no começo, ela estava agradecendo muito a sua participação e que queria muito ouvir sua fala. Então, Ai, que acho bom, que Tagé. estamos se referindo a isso. Aí, a Gisele Saviani fez a seguinte pergunta. Você acha que o ensino nesse mundo virtual vai permanecer? Fico preocupada com o monopólio do Google Meet e outras plataformas. Dá uma sensação de estarmos a serviço deles para cada vez mais enriquecê-los. E aí ela complementa depois e fala, o pior de tudo nessa pandemia é realmente a desigualdade social, porque, né, isso se traduz. O que você acha, Paty? Assim, eu vou te pedir para dar umas respostas breves, porque a gente tem um monte de perguntas. As pessoas estão Claro, muito brevemente concordo e acho que é isso mesmo, mas eu acho que a gente tem que ficar atenta e então procurar formas para não permitir que isso aconteça, né? Tudo a gente fica à mercê da exploração financeira dos grandes conglomerados, que vem ali uma oportunidade, então acho que a gente precisa... Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, Gisele, né? É uma maneira de chamar atenção. Opa, isso não está tão bom assim, né? Quais são os defeitos, essas interações síncronas de Meet, de Zoom, tem milhões de problemas. Isso não é ensino à distância. Eu acho que é importante a gente ficar lembrando disso o tempo todo, né? Ficar alerta. Isso é um passo para tentar evitar. Uhum. Ótimo, ótimo. Aí, Targélia, para tentar ser formal, ela fala: professora Patrícia, concordo com você que o conhecimento se expandiu e integrou-se ao cotidiano familiar. Como fica a questão da avaliação da aprendizagem? E aí ela continua, eu vou falar que ela fez mais dois comentários, ela fez uma pergunta e outro comentário. Como garantir o compromisso com a produção do conhecimento diante dessas situações limite? O que você conseguiu fazer nesse contexto? E aí ela fala, o que você acha de criar tutorias? Cada estudante adota, por exemplo, um ou dois colegas e trabalha as aulas gravadas pelo Meet. Ai, adorei, começar pelo final, adorei essa sugestão, Targélia. A gente fez um pouco isso
meio por acaso, não porque a gente tenha planejado, a estrutura da disciplina já era assim, de trabalhos em grupo, acompanhados por uma monitora ou um monitor, né, que são alunos de graduação ou de pós. Esse ano a gente tinha tido a sorte de ter 10 monitores, então essas pessoas atuaram um pouco dessa forma, como você está colocando. A gente tentou, então, formas de avaliação, a gente foi adaptando, dá para fazer do jeito que a gente tinha planejado anteriormente, que é ler e aí responde perguntas que a gente tinha proposto. Algumas pessoas não conseguiram, então inverti. Eu falei, então faz perguntas sobre o que você lê. E foi, nossa, no fim, e brinquei assim. Eu falei, olha, então faz perguntas sobre o que você está lendo e entendendo, pensando na turma do ano que vem. Dando perguntas para mim, para eu usar no ano que vem. E foi incrível. Essa das perguntas eu realmente falei, não, eu vou usar muitas. Deu muito resultado. Mas, Targélia, foi tudo empírico, na tentativa e erro, vamos ver o que vai acontecer. Então, essa sua última sugestão, achei ótima, e eu acho que talvez, tenho dito sempre isso, talvez relatos do que aconteceu nessa pandemia, as soluções que foram encontradas, possam ser usadas no futuro. Vou falar rapidão, Nath. Eu esqueci de uma disciplina que eu dei, acabou de acabar agora, emergencialmente mesmo. A gente substituiu uma colega com um bebê pequena que não estava dando conta da situação e a gente deu uma disciplina de licenciatura em psicologia, o estágio supervisionado. Estágio supervisionado em escola, sobre ambiente escolar, teve que ser na modalidade online. A gente criou uma estratégia, foi incrível, deu certíssimo, assim. De novo, parece que o fato de estar todo mundo na situação de isolamento, então a coisa aconteceu em entrevistas com as pessoas das escolas, e foi, nossa, quarta-feira a gente vai ter a devolutiva para a escola, e foi uma disciplina assim que a gente saiu super realizada, as professoras, a turma de alunos, as pessoas da escola. Então acho que a gente tem que talvez fazer relatos dessas experiências para ir criando, para ir acumulando, né, o que a gente aprendeu, porque é tudo muito novo. Né? Tô até pensando agora, de repente podia se criar uma rede de docentes que possam compartilhar esses relatos e, né, que você desenvolve alguma coisa aqui, eu sei que, né, minha mãe já está desenvolvendo também, está se virando ali, desenvolvendo para as turmas dela, e aí outras pessoas em outros lugares, e de repente, né, fica uma ideia. Isso mesmo. Minha mãe ainda falou, aqui minha mãe, eu sendo informal, não consigo, mas é difícil. Mas ela falou, enquanto as lutas pela democratização digital abrem os olhos do ministro da Educação, não abrem os olhos do ministro da Educação de parar de dizer tanta asneira e focar nos pontos essenciais. A Aninha, Paty, do LEDs, falou, a prática era tão gostosa e rica, que saudades, né? Ela foi aluna de isso mesmo. A gente está com a presença aqui do PSE e PUSP. Um beijo, muito legal. Que legal. Muito legal. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Deia Montes, falando assim, fomos pegos de surpresa por uma pandemia, mas com tanta tecnologia evoluindo há décadas, já não deveríamos estar preparados para uma situação como essa, pensada na educação de todos? Afinal ela não pode parar. É isso. Então, ela pegou no ponto que eu fiquei aqui, eu não consegui falar disso, né? Eu tenho, Andréia, né? Eu tenho prestado atenção nesse assunto, um pouco assim, por essa minha experiência. Então, eu falo para a Nath, né? Eu já começava a olhar isso por esse meu trabalho lá no sul do Piauí. Então, primeiro não tinha internet, daí a internet chega. Hoje em dia tem internet, tem até celular. E daí toda hora eu falo, mas Patrícia, você esquece disso. Eu mando conteúdos, né? Eu falo, mas você não vai falar nada do vídeo que eu mandei? Mas tá baixando, Paty. Então um vídeo que pra gente chega em segundos no WhatsApp, para eles às vezes só vai chegar no dia seguinte.
e muitas outras coisas. Então, tem coisa que absolutamente não é acessível. Então, na verdade, foi minha irmã que nossas famílias, né, Nath? Irmã me chamou, me falou a primeira vez disso, ela estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e conheceu uma brasileira fazendo doutorado lá também sobre desigualdade digital, se chama Fernanda Rosa. Ela, quem quiser procurar pela pesquisa dela, e ela fala da governança digital, o quanto a gente tinha que começar a lutar pela posição do Estado para garantir a igualdade de acesso à internet por conta disso tudo. Então, isso ela estava falando, eu acho que isso que eu estou te falando é lá 2011, e essa discussão já estava acontecendo. Aqui isso não faz parte ou não fazia parte de uma discussão presente cotidiana, né? A desigualdade digital. Essa é mais uma das inúmeras formas de desigualdade no Brasil e no mundo, né? Então porque a gente começa a ficar com a ilusão, né? Agora a gente tem internet para todo mundo, mas não é a mesma internet. É uma internet com velocidades muito diferentes, você começa a criar conteúdo, o conteúdo da elite, que depende de uma banda larga, de uma velocidade de transmissão e de quantidade de informação que passa, que não vai chegar nos lugares remotos, além do que há muitos lugares ainda sem internet alguma. Então é isso mesmo, a gente abriu os olhos para uma coisa que já devia ter sido, onde já devia ter tido investimento para garantir uma igualdade maior de acesso, né? E você falou muito bem, por parte do Estado, né? Porque o que a gente recebe são as empresas, das empresas, né? E o Estado deveria... Passa a ser... Agora, então, eu acho, mas há quem diga, as pessoas acham que não tem que ter o Estado envolvido no fornecimento de energia, mas mesmo que seja para ser fornecido por companhias privadas, tem que haver uma regulamentação de como é que isso vai estar distribuído, né? Mas é alguma coisa que a gente vai... Mais uma luta. Mais uma luta, mais uma luta. Não, foi ótimo esse ponto. E é Fernanda Rosa, Paty? Fernanda Rosa é a pesquisadora. Eu acho que ela acabou se estabelecendo nos Estados Unidos mesmo, acho que na Universidade da Pensilvânia. Mas se colocar no Google Fernanda Rosa, governança digital, você já vai ver as coisas que ela produz. São muito interessantes. Legal, ótimo, ótimo. Olha, meu pai falou, a aula prática de computação, ele é da engenharia da computação, né? Tem dado certo no modo virtual. Depende do curso. Isso é um ponto bastante importante, né? Isso foi muito discutido. Inclusive, a USP, os 2 ou 3 primeiros meses de 2021, janeiro, fevereiro, não sei se vai entrar em março, vão ser dedicados às aulas práticas desses cursos que não puderam substituir nada, né? Há aulas práticas que não podem acontecer no formato online, né? A gente tentou substituir ao máximo, mas tem coisa que não dá e tem coisa que dá para fazer. Seu pai tem razão, a gente também, algumas coisas a gente teve que... a gente também tem uma certa resistência e conservadorismo de dizer não dá para fazer nada. Aí você para pensar e fala, não, há soluções possíveis, né? A gente só não pode, eu acho que a gente não pode, porque eu tenho visto colegas que as coisas funcionaram, e aí fica, tá tudo ótimo. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque mesmo que tenha funcionado, se não funcionou para 100% da turma, não por uma questão pessoal, mas por uma questão de diferenças de acessibilidade, então não funcionou, né? Não, com certeza, com certeza. Por isso que essa discussão é tão importante, né? A gente precisa tê-la e precisa se tornar mais frequente ainda, né? A gente está quase já acabando o tempo, eu só vou terminar aqui com... Na verdade, a gente tem 25 segundos, então
Eu vou te agradecer muito, Paty, muito pela sua presença. E você tem 10 segundos. Eu que agradeço, adorei, agradeço a sua família, a todo mundo que está assistindo, foi ótimo. Vamos